Olá, este é mais um programa Consciência. A proposta é divulgar informações sobre temas que levam à transformação e à inovação. E o objetivo é mostrar o que os pesquisadores, professores e estudantes produzem em termos de conhecimento. A nossa conversa de hoje é com o professor Marcelo Fisch. Marcelo Fisch é doutor em Economia pela Universidade de Brasília e coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade Católica de Brasília. Em tempos de crise, nem todo mundo está sem dinheiro. Existem investimentos que são melhores que os outros. É o que a gente vai tentar entender com o professor Marcelo Fisch. Boa noite, professor. Boa noite, Yasbeck. Eu gostaria muito estou muito feliz de estar aqui nesse programa. Eu acho muito importante o programa Consciência e espero passar algumas informações aí que ajudem o nosso público aí a esclarecer as dúvidas. Vamos começar então com informações de qualidade na área de economia que o senhor domina plenamente. Estamos aí com a notícia recente de uma baixa taxa Selic, determinada pelo Banco Central do Brasil, de 7,5% ao ano. Essa taxa nunca foi tão baixa assim nos últimos anos, pelo menos. E nesse momento os investidores ficam se perguntando, qual é o melhor investimento para se fazer. O que o senhor teria a recomendar para essas pessoas que, em tempos de crise, têm dinheiro sobrando para investir? Olha, eu acho que investimento, poupança, você guardar, você não precisa também de muito dinheiro para poder fazer isso, Agora vai depender do perfil do investidor, Se você é uma pessoa que tem um pouco de propensão ao risco, vale a pena você diversificar suas aplicações. Agora, se você é uma pessoa conservadora, você teria as opções que são tradicionais, que é o Tesouro Direto, poupança, CDB, que são certificados bancários. Agora, as ações, nesse cenário de Selic baixa, elas se tornaram realmente uma grande oportunidade para os investidores, apesar dos riscos. Perfeito. Então, nesse campo das ações, quais as que o senhor sugeriria hoje como bons lugares para investimento? Olha, fica um pouco difícil, Nunca é bom, assim, é o que eu sempre digo, a gente dá dicas, mas assim, não vou dizer que essa ação é a melhor ação, mas vamos pensar assim, a economia está começando, a engrenagem está começando a andar de novo. Quais os setores que primeiro reagem a essa engrenagem? Os setores de consumo, A gente viu aí no mês passado aí um bom desempenho do setor de veículos. Então poderia-se dizer que esse setor e os setores que o envolvem são setores bons para você aplicar em ações desses setores. O setor bancário, com essa redução da taxa Selic a 7,5%, a tendência é que ele busque opções de maior retorno. Ou seja, as carteiras de crédito, que até então estavam bastante conservadoras no fornecimento e o custo muito alto para financiamentos de eletrodomésticos, veículos, etc., esse custo deve reduzir daqui para o final do ano, para o início do ano que vem. Então, esses setores que envolvem bens de consumo e próprios setores alimentares são boas ações para a gente ter como um sinalizador. Obviamente tem as principais da Bolsa, que são sempre as ações mais escolhidas, porque elas são mais conservadoras no seu retorno, que são as que a gente chama de blue chips, que é a Petrobras, Vale do Rio Doce, enfim. Tem uma gama, mas eu focaria nos setores que estão respondendo primeiro à engrenagem que está voltando a andar da economia. Perfeito, professor, mas mesmo para investir em ações, a pessoa precisa ter um perfil de investidor mais arrojado. Vamos agora pensar naqueles que são mais conservadores e que preferem, por exemplo, o Tesouro Direto. Como é que a pessoa faz para aplicar no Tesouro Direto? Ou a poupança? Qual que é mais interessante hoje, a poupança ou o Tesouro Direto? Olha, boa pergunta, muito boa pergunta. Há um tempo atrás, há um ano atrás, eu diria que o Tesouro Direto é 100% a melhor aplicação, porque a poupança ela tem um rendimento limitado a 6,15 ao ano. O Tesouro Direto estava batendo aí na casa de 12, 13, a depender do tipo de título do Tesouro Direto que você aplicava. Com a queda e a aproximação da Selic, a taxa de poupança, ficou
ficou meio complicado a escolha, né? Não posso afirmar 100% que o Tesouro Direto é a melhor aplicação, mas ele continua sendo uma boa aplicação. O investidor hoje ele tem 3 tipos de títulos do Tesouro Direto que podem investir. Chama Tesouro Selic, que é o vinculado à taxa Selic, no caso é 7,5%, né? E vai acompanhar ela, se ela subir ou baixar, você está tendo esse retorno. Tem o Tesouro IPCA+, que acompanha a inflação. Pelo que a gente tem visto, a inflação ela vai ser perto de 3 esse ano, então talvez não seja o melhor título do Tesouro Direto para aplicar. E você tem também o tesouro pré-fixado, é que esse acaba pagando um pouquinho mais do que o Selic, né? Porque ele paga uma taxa, ele paga a Selic um pouquinho mais e lá na frente você tem que segurar o título até um tempo lá na frente. A grande vantagem hoje é que ele está bem divulgado, o Tesouro Direto, você tem no próprio site do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional, você tem um simulador. Esse simulador, ele vai te dar, você bota lá um valor, R$100, 200, 300, e ele vai te dar o retorno líquido, comparando com outras aplicações, como certificado de depósito bancário, que são dos bancos, LCA, letras de câmbio, enfim. Ele dá uma série de comparativos, então eu acho que o investidor que quer manter o risco próximo de zero, né, eu diria zero até, porque é títulos do Tesouro, eu daria uma olhada nesse simulador, né, e faria as contas para ver qual era a melhor opção de aplicação. Perfeito, professor. A gente sabe também que o mundo da economia ele não funciona por ele mesmo sozinho, né? Há uma série de implicações, nós vivemos hoje um momento político muito conturbado no país, né? E a gente já se aproxima agora do final do ano. Qual que é a sua leitura, a sua perspectiva para o ano que vem em relação a essas questões políticas e econômicas que já estão se delineando por aí? Olha, do ponto de vista econômico, a gente viu que o Brasil está conseguindo descolar um pouco da parte política. A parte política é complicado, porque a cada dia surge uma coisa nova que pode afetar uma variável muito importante da economia, que é o câmbio, né? E variando o câmbio, você varia a bolsa, tem queda na bolsa, enfim, tem toda essa história. Para o ano que vem é um ano de eleições. A gente tem na frente aí o mercado financeiro, que é voltado à bolsa, ele está muito preocupado com que cenário, quem será que vai ser eleito no ano que vem. Então isso vai influenciar um pouco a trajetória da bolsa. Eu diria que a bolsa ainda vai continuar tendo bons desempenhos. Se caso a reforma da Previdência fosse aprovada, talvez até um desempenho melhor, mas a questão política ainda deixa nebulosa. O governo hoje mesmo falou que vai tentar encaminhar a reforma da Previdência. O mercado financeiro, como vê com bons olhos isso em relação aos gastos públicos, ele tem a reforma da Previdência como um fator primordial para continuar entrando na Bolsa e subindo as ações, etc. Então, esse cenário de reforma, né, e coisas novas que podem acontecer realmente vão impactar o ano que vem. Mesmo os candidatos, né, eles também estão olhando muito qual o candidato que vai vir. Perfeito, professor. E para terminar nossa conversa, que poderia até se estender mais, porque está muito interessante, eu gostaria que o senhor desse uma pequena recomendação para aqueles nossos estudantes aqui da universidade que estão começando agora a trabalhar, estão fazendo seu estágio, né? Como que eles podem fazer para começar a montar um pé de meia, fazer uma pequena reserva para alçar algum voo aí na sua vida financeira? Olha, Asbeck, é muito importante. Eu tenho alguns alunos que falam muito, eu quero aplicar na bolsa, eu quero aplicar na bolsa. Eu falo, gente, cautela, né? E caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Eu acho que você começar aplicando na bolsa é muito complicado, porque você tem que primeiro conhecer, você tem que ler bastante jornais, informação. A bolsa é muito influenciada por informações que saem em jornais, etc. Tal. Às vezes você não tem tanto tempo para estar acompanhando. A bolsa você precisa de dedicação um pouco maior, além de algum treinamento que hoje você consegue pela própria internet. Eu diria que, apesar também de que nossos jovens vão começar ganhando um salário mais modesto, infelizmente, né? Tem limite? Não. Ele pode começar a aplicar com 60, 70 reais, por exemplo, Tesouro Direto, né? Eu acho que iniciar essa vida, vamos dizer, de poupança, de pensamento no futuro que é importante. Eu acho que não tem tempo para começar a aplicar. Tem que começar, seja com valor baixo, e mais lá na frente, quando ele tiver um portfólio maior de renda, aí ele pode arriscar um pouquinho.
Dizem que hoje você pode entrar na renda variável, que é a bolsa, até em torno de 15% do seu patrimônio, né? Enfim, como o jovem não tem muito, eu ficaria primeiro na renda fixa, depois, com o tempo, ia começando a arriscar aos pouquinhos na bolsa. Perfeito. Agradecemos, então, a presença do professor Marcelo Fisch, aqui com essas recomendações, e esperamos que possamos trazê-lo em outro momento da economia do país, para que ele possa sugerir para nós, professores, pesquisadores, como a gente pode vir a aplicar as nossas reservas financeiras, que no momento não estão assim tão interessantes. Boa noite. Boa noite.